Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar como alguns países ao longo dos últimos anos já vêm deixando de usar o dólar em suas principais transações financeiras e como sim isso vai ser muito acentuado devido a essa crise que estamos passando. Indo completamente, não é mesmo, na direção aí do que sempre falamos, que o dólar está com tudo para deixar de ser a moeda da reserva mundial. Maravilha, pessoal! Então, antes, vamos às nossas mensagens. Temos uma comunidade no WhatsApp, basta mandar um e-mail para a inclusão. Temos uma comunidade no Telegram, mas essa é apenas de leitura. O link também está na descrição. E temos a nossa comunidade paga, exatamente com estratégias para esse momento com tanto risco, tanto uma carteira aí teórica anticrise, quanto as famosas puts estar shorteado neste momento. E não se esqueçam, vejam aí, a nossa live começa às 20 horas no sábado, sempre muito legal. Começamos muito sério, falando de finanças, aquela coisa toda, e terminamos aí, falando do pinico à bomba atômica. Muito engraçado, muita descontração, exatamente porque é um tema muito pesado. Se ficarmos muito sérios, não é mesmo, pessoal? A coisa fica difícil. Maravilha! E não se esqueçam também, nosso curso, vejam aí, estamos quase 28 mil inscritos. Assim que atingirmos, então, os 30 mil, iremos disponibilizá-lo. Maravilha, pessoal! Então, olhem aí, vamos começar sempre com uma brincadeirinha para conseguir levar esse mercadão de Deus aí. E olhem aí, novo aplicativo para concorrer com o Home Broker. Apenas R$ 4,50 a corretagem, O Faria Lima Elevator, sempre muito engraçado, mas é incrível, gente, como isso realmente está ocorrendo. Então, apesar de ser uma brincadeira, como sempre fazemos, é sim também uma crítica. Ficamos, gente, cada dia que passa aí mais impressionados com muitos personagens aí, vamos dizer assim, do YouTube, do próprio Instagram tem muito, A gente entrou aí agora no Instagram, nossa, como tem, no Twitter, não é mesmo? Pessoas aí que tratam as finanças como se fossem exatamente uma loteria. O que importa é quanto eu ganhei na semana, o que importa é que eu coloquei e dobrou de resultado, e sempre, sempre, sempre quando você pega a longo prazo, a pessoa perdeu dinheiro, a pessoa ficou muito chateada, e o pior de tudo, gente, muita gente aí perde, e aí sai do mercado financeiro falando mal, nunca mais estuda, nunca mais quer nem saber. Gente, é exatamente isso que a gente combate, tá certo? Não apenas você não ter ganhos rápidos, não ter, gente? Realmente esse é o nosso lema, não tenha ganhos rápidos, porque, claro, se você tem ganho rápido, você vai ter aquela sensação do jogador. Quem já foi aí para Las Vegas sabe exatamente como é. Sempre que você entra num cassino, você ganha, as primeiras, e você acaba perdendo muito mais. Não é à toa, tá certo? Então, o nosso pensamento aqui é exatamente ir acumulando aí ao longo da vida. Então, 5, 10, 20 anos, você conseguiu não apenas guardar o dinheiro aí, o valor do seu dinheiro, pois com tudo isso que a gente está passando, essa inflação maluca, as pessoas vão sim perder muita coisa, infelizmente, mas é claro, duplicar aí, por que não triplicar, quadruplicar, mas ao longo dos anos, curtindo aí cada tendência, sem problema nenhum. Mas, mais uma vez, lembrando, pessoal, nosso canal é exatamente conhecimento financeiro, não é assessoria, não é, ganhe isso, compre isso, venda aquilo, muito longe disso. Mas tomem muito cuidado, principalmente os mais jovens aí. Maravilha, pessoal, e vejam então o resumo da semana, sempre acreditamos aí, então essa postagem foi ali do OpLab app, e então, o Ibovespa aí caiu bem pouquinho, o dólar subiu bastante, o S&P 500, que coisa, também subiu, mas sem dúvida ele não colocou aí nem o ouro nem o Bitcoin. Esses foram, sem dúvida alguma, os grandes vencedores, para termos uma ideia de como está o mercado no momento, que você já tem aí ativos como o ouro. A gente não colocou aí o total, gente, que nossa, fizemos post aí praticamente toda semana sobre o ouro, e fica chato também. Então, quando você tem esses ativos valorizando tanto a curto prazo, é realmente que algo muito esquisito está no ar. Maravilha, pessoal, então vamos começar a falar aí, será mesmo, como está a situação daquele grande país do Ocidente, que levou o Ocidente por todos esses anos, os Estados Unidos, em conjunto, sim, sempre
com a Europa, e na Europa, né, os dois grandes pilares aí, Alemanha e Reino Unido. Então vejam aí, né, para começar essa discussão, com 340 bilhões de dólares sob gestão, Janus Henderson questiona se era excepcional para ativos dos Estados Unidos e está perto do fim. Gestor de multiativos, Paul O'Connor, aposta em fortalecimento europeu nos portfólios da Asset, na qual Bill Gross atuou até 2019. Então olha só, né, gente, é responsável então por coordenar a alocação de aproximadamente 4 bilhões de dólares, não é pouco, mas com certeza, né, perde, por exemplo, para BlackRock, que a gente já falou aqui, na área de multiativos de Janus Henderson, no Reino Unido. Gestor é responsável então por 337 bilhões em ativos sob gestão. Aí sim é bastante, né? Mas esse analista, ele cuida de apenas, não é mesmo, 4 bilhões, que seria aí, né, alguns estados brasileiros e do mundo afora. Em entrevista por telefone, então, ao Infomoney, da sua matriz, ele disse que presença majoritária dos Estados Unidos no portfólio, em detrimento da Europa, já não é mais tão óbvio. Olha só, gente. A maneira como o problema do bichinho aí foi tratada pelo governo americano, em contraste à maior eficácia de grande parte dos líderes europeus, é uma das razões para o rearranjo geográfico que começa a se desenhar nos portfólios aí da Janus Henderson. O risco despertado pelas eleições americanas, principalmente caso o pleito resulte em um Congresso rachado, também foi citado pelo gestor, na casa desde 2013 e com passagens anteriores pela consultoria global Mercer e Credit Suisse. Então assim, né, gente, de novo vamos falar sobre isso. Muitos dizem, né, que nossa, esse problema aí trouxe, né, fissuras para os norte-americanos incríveis realmente. Vejam que a população está com vários problemas. Beira até, né, gente, uma guerra civil aí, Deus nos livre, mas o tamanho, né, das tensões ali são tão absurdas. Não podemos nos esquecer, a gente não pode, não vamos mais falar também, tá, pessoal? Esse nome aqui, que começa com Glo e termina com Istas, né? Só botar um Bá no meio aí, né? Espero que os inscritos aí do YouTube também não tenham essa inteligência, mas não vamos mais falar. O último vídeo, olha só, hein, gente, que citamos essa palavra também foi aí desmonetizado, então não vamos mais citar isso aqui, mas com certeza, né, como falamos aí já várias vezes, esses caras, eles estão sim, né, inflando os ânimos ali dentro e, né, financiando movimentos que fazem esses protestos. Então é óbvio, né, já falamos também bastante que os Estados Unidos, eles estão sendo bombardeados por dentro, mas sempre com assessoria de fora, e exatamente essas empresas, né, que mais inflam as pessoas a brigarem ali são europeias, né? Então, na visão desses caras, né, eles querem realmente destruir os Estados Unidos, e para trazer o máximo de poder, como já falamos, né, dizem aí na matéria que é para a Europa, mas na verdade é para aquele grande país asiático que, como já demonstramos muitas vezes, essa história de BRIC é puro papo furado. Foi apenas uma grande estratégia para você levar, né, principalmente a produção do mundo para esse grande país. Por quê, né, gente? Por quê? Porque todas aquelas coisas, né, aqueles princípios progressistas que estão tão, né, em implementação nos Estados Unidos e na Europa, esse grande país não tem, né? Então olha que coisa. Lá é praticamente escravidão, quem reclama morre na hora. Então que maravilha você produzir num lugar assim, então deixa o resto do mundo se matando e aí você passa todas as produções para lá, né? Então não acreditamos, né, que seja exatamente a Europa. Já falamos aqui bastante também, a Europa, com todo esse problema dessa crise, ela tem uma grande possibilidade de se desmanchar. Vejam, os alemães aí foram, né, fazer protesto contra a Merkel, que é exatamente a grande, né, expositora aí de toda essa questão progressista, que talvez, né, seja uma palavra que a gente vai ter que tirar em breve, mas por enquanto vamos manter. Se os alemães tirarem, é exatamente o que mantém, né, a União Europeia unida, e aí vai cair. Imaginem o que vai acontecer com o euro, o que vai acontecer com o desenvolvimento da Europa se você tiver uma dissolução da União Europeia. Com certeza, né, pessoal, já falamos aqui também, é bom porque, nossa, diminui muita coisa, muita relação aí injusta,
mas sem dúvida você vai ter, né, uma demora aí para retomar os negócios, porque muitas questões, inclusive jurídicas, né, são amarradas à União Europeia. Tá certo, gente? Então, se por um lado, né, vejam aí os gestores já se posicionando com medo realmente, porque conseguiram atacar os Estados Unidos de dentro e de fora, vejam então, né, os dois arqui-inimigos aí norte-americanos, a China, aquele grande país, né, e a Rússia ainda podemos falar, não é mesmo? O nome, olhem aí. Então, os dois países aí abandonam o dólar e formam aliança. Uma aliança financeira está se formando, então, entre esses dois países para diminuir a dependência do dólar, moeda em queda livre, como reserva nos países. Então, pela primeira vez na história, o dólar caiu para menos de 50% do valor total das negociações entre esses dois países no primeiro trimestre do ano. Olhem aí, hein, gente, como estão aproveitando, né, esse problema para colocar esses pingos nos is. A porcentagem de uso do dólar já vem em queda desde 2015, não é uma questão apenas da crise. Estão apenas aproveitando a crise para dar o golpe de misericórdia. Olha só, a colaboração entre esse país, então, na esfera financeira, nos diz que eles finalmente estão encontrando os parâmetros para uma nova aliança entre si. Muitos esperavam que isso fosse uma aliança militar ou comercial, mas agora a aliança está se movendo mais na direção bancária e financeira. É isso que pode garantir a independência dos países. Então disse aí o Alexei Maslov, diretor do Instituto de Estados do Oriente na Academia Russa de Ciências. Então é muito interessante, né, pessoal, esse comentário. Vejam aí a quantidade, então, né, em percentual, quanto está diminuindo exatamente o percentual que é utilizado, né, de dólares aí nas transações. Então, pela primeira vez já está abaixo dos 50%. Vejam que em 2015, né, estava quase 90%. Então, realmente é um movimento, já falamos aqui, muito devagar, não é mesmo, pessoal? Porque as reservas, né, estão ainda muito, né, em dólar. E se você desse um golpe de misericórdia de uma vez só, essas próprias nações iam sair perdendo muito, né? Então, genialmente, ao longo desses anos, passaram as reservas para ouro, enquanto o Brasilzão, panaca, né, continua lá com as reservas, né, em dólar, mas já falamos sobre isso também. Mas o que é o mais importante, né, gente, é exatamente a questão que a gente sempre falou. Muitas pessoas falam, né, de uma guerra militar. Gente, não precisa de guerra militar, né, gente? Não precisa. Vejam aí que as guerras hoje elas são exatamente usando o dinheiro. Só de você deixar de usar o dinheiro, gente, do seu inimigo, você já vai destruir ele, pessoal, né? Então, vamos mudar aí os nossos conceitos. Estamos realmente em uma era disruptiva. Então, não é só uma questão de parar de usar. Vejam aí, já falamos, hein? Muito bacana o vídeo que falamos sobre isso aí. Então, é importante, é fundamental, né, pessoal, que se utilize também novas formas de você passar esse dinheiro de um lado para o outro. E vejam aí, então, um novo SWIFT, a queda brutal, então, no uso do dólar por esses dois países não para por aí. Para facilitar as transações entre aliados, esses dois países, então, preparam um novo sistema de liquidação global para competir com o SWIFT. A SWIFT é um sistema, né, de mensagem interbancária que visa facilitar a comunicação entre instituições de diferentes países, ajudando na transferência de recursos. Entretanto, além do sistema ser ultrapassado, está sob controle técnico dos Estados Unidos. Olha só, apesar da sede, né, ser em Bruxelas. Com receio, então, dessas sanções, esses dois países trabalham fortemente, né, em um concorrente para substituir, e vale lembrar que as tensões aí entre Rússia e Estados Unidos continuam altas, principalmente após a vitória, né, dos aliados russos na Síria e a invasão da Crimeia. Então, com a China, o Trump está jogando ainda mais pesado. Nessa terça-feira, 7 de agosto, o presidente Donald Trump baniu o aplicativo TikTok, né, falamos sobre isso também, fazendo a Tencent, maior conglomerado asiático, perder 38 bilhões de dólares em valor de mercado. E não é só que esses países já estão vendo, né, pessoal? Falamos no outro vídeo que já há um sistema chinês
e eles já estão em uso exatamente para substituir, pois essas sanções podem, né, amanhã falar, cara, não vai usar mais o SWIFT, e aí esse país está lascado, né? Então olha lá, apenas muito recentemente o Estado chinês e as principais entidades econômicas começaram a sentir que poderiam acabar em uma situação semelhante à dos nossos colegas russos, sendo alvo das sanções e potencialmente sendo excluído do sistema SWIFT. Um pesquisador aí do Centro de Estudos da Rússia na Universidade Chinesa. Que coisa, né, gente? Então, vejam aí, estão se movendo, né, com toda a força, todo o empenho para sair. E aí, olha só, a ordem é dump the dollar. Enquanto o dólar perde espaço, o euro ganha força. A moeda europeia chegou a significar 30% das transações sino-russas em novo recorde. Além da diminuição de espaço nas transações, o dólar está perdendo cada vez mais seu status de reserva mundial. Só os russos já se livraram de metade dos seus dólares apenas em 2019, pessoal, tirando 110 bilhões de dólares da balança de ativos. Mas esse gráfico de baixo, né, pessoal, muito interessante também. Vejam, em termos globais, né, realmente o dólar ainda domina muito. Então, de 66% caiu para 62,5%. É muito pouco, né? Ainda temos realmente muito aí, mas é uma movimentação, né, gente? Só realmente questionamos muito a questão do euro, pela essa questão que já falamos, né? Apesar das tentativas russas de destronar o dólar, não será fácil. A moeda norte-americana é aceita mundialmente, contando com o poderio bélico e econômico da maior potência da história da humanidade. Então muita gente fala, né, pessoal, olhem aí, são apenas, né, papeizinhos aí coloridos. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Então o valor da moeda, né, a base da moeda, ela conta sim, em um primeiro momento, que a gente sempre fala, o PIB, a questão jurídica de você fazer comércio, que é fácil, mas é claro que é também pautada, né, pelo tamanho da população, pelo poder bélico. Então também não é assim que de um dia para o outro tudo vai se perder, mesmo porque não podemos nos esquecer, quando veio a crise, né, no momento mais terrível aí, as pessoas buscaram sim o dólar. Tá certo? E olhem aí, as sanções são um instrumento muito poderoso para os Estados Unidos, mas, como qualquer ferramenta, você corre o risco de que outras pessoas comecem a procurar alternativas se exagerar. Eu acho que seria tolice supor que está escrito em pedra que o dólar será incontestado para sempre como a moeda internacional número 1. Então disse aí o economista de Harvard, né? Talvez uma moeda neutra e da internet acabe tomando espaço do dólar e das desvalorizadas moedas estatais nas próximas décadas. É o que a gente acha também, né, pessoal? Se a gente pudesse apostar, nós apostaríamos realmente em uma moeda eletrônica, claro, as moedas físicas estão morrendo, que fosse de alguma forma, né, controlada aí por grandes conglomerados mundiais, que são exatamente esse povo que a gente não pode mais falar o nome, que começa com Glo e termina com Ista, né? No dia que sair, gente, uma cripto dessa galera, a gente pode comprar, né? A gente xinga eles aqui, mas não tem jeito, né? Eles são os titãs aí que dominam a Terra, não é mesmo? Não é à toa, né, que o jaz no maligno, aquela coisa toda, né? Deixa pra lá. Mas, né, a gente realmente acredita nisso, porque assim, se sair do dólar de novo para ir pro euro, ridículo, né? Ah, então vamos pro yuan, tá de brincadeira, né? Não tem. Iene, não dá. O Japão tá mais ferrado ainda. Não tem, gente, não tem, né? Simplesmente não tem ouro. O ouro é 10% de toda a grana que tá no mundo. Você vai ter, né, uma perda de dinheiro enorme também. Então não dá. Fica realmente uma lacuna, não é mesmo? Mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Maravilha, pessoal. Então, agora vamos, não é mesmo, ao momento aí descontração. Vejam aí, não se esqueçam, hein, gente, colocamos sempre primeiro no Instagram. Nosso Instagram está bombando, está muito legal. Esse é o baile no Moulin de la Galette, tá certo? Que é, né, do Renoir. O Renoir, né, pessoal, é impressionismo, é realmente muito bonito. Mas, não é mesmo, vamos falar algo aqui que os críticos de arte, né, vão nos bater, vão nos amaldiçoar, não é mesmo? Mas é a nossa opinião. Desculpem aí, não é mesmo? Não somos profissionais dessa área. Mas apesar sim, né, de ser um movimento aí muito bonito,
Vejam aí como essa obra é maravilhosa. Achamos, né, dentro dos nossos estudos, que é o início do declínio da arte, né? Por quê, pessoal? Exatamente porque eles pintavam, né? Vejam aí, cenas do cotidiano. Então era, né, um baile da elite, não é mesmo? Do momento. Vejam como se perdeu já o significado do que falamos, né, das nossas obras passadas, que você tinha que conhecer mitologia, história, né, tinha vários níveis de conhecimento dentro de uma obra. Então o impressionismo, apesar de ser realmente muito bonito, ele começa a perder isso, tá certo? É claro que hoje para nós já nos diz uma história, não é mesmo? Que esse quadro tem quase 200 anos aí, então a gente já está olhando para o passado, mas é como se fosse uma fotografia, né? Então costumamos dizer que a importância caiu muito próximo a uma fotografia, né? Uma vez que o Renascimento, né, as obras clássicas, né, tratam exatamente de muito mais conhecimento. Mas é apenas a nossa opinião, pessoal. Maravilha, a arte é maravilhosa exatamente porque cada um vê a arte e é um espelho da própria psique, então as pessoas buscam, né, aquilo que são importantes para elas nas obras de arte, então é apenas a nossa opinião. Não nos odeiem, para todos os professores de arte que dissemos isso, não gostar, né, de arte moderna, somos sempre, né, ridicularizados, digamos assim, porque esse pessoal também, né, só respeita quem é do meio, mas, de novo, cada um tem a sua visão. Maravilha, pessoal, então não deixem de entrar aí na nossa live, entrem nos nossos canais, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!